Imagine descobrir que seu vizinho virou um suposto assassino. Quando vi a foto da prisão, exclamei: "Meu Deus, conheço esse homem!" Estou até arrepiado só de pensar nisso. Esse é um dos vizinhos em Chicago do cirurgião acusado de matar a ex-esposa e o marido dela em Columbus, Ohio, a horas de distância. Michael McKee trocou o jaleco de médico por um macacão de presidiário e logo estará em Ohio para responder às acusações. Além de matar Monique e Spencer Tapp em casa, ele já havia planejado o crime antes dos disparos. Estamos no caso apresentado pela lei e pelo crime. Eu sou Chris Stewart. Antes do episódio de No Caso, preciso mencionar nosso parceiro e patrocinador, Morgan & Morgan, maior escritório de advocacia de lesões pessoais dos Estados Unidos da América. Eles têm mais de 1.000 advogados que já recuperaram 25 bilhões de dólares para mais de 500 mil clientes. Só nos últimos meses, um cliente na Flórida recebeu 12 milhões de dólares quando a seguradora ofereceu apenas 350 mil. Na Pensilvânia, outro cliente recebeu 26 milhões, isso é, 40 vezes a oferta da seguradora. Morgan & Morgan facilita a luta pelo que você merece. Você pode até iniciar uma reivindicação pelo seu celular. Então, se você se machucou, pode iniciar uma reivindicação em fortepeople.com OTC. Clique no link abaixo ou escaneie o QR Code na tela. É um clichê, mas as pessoas dizem que você nunca sabe o que acontece por trás de portas fechadas, ou algo como você nunca sabe quem realmente são seus vizinhos. Mas vamos ser sinceros, eu gostaria de pensar que saberia se meus vizinhos fossem capazes de fazer algo tão horrível quanto aquilo de que Michael McKee é acusado para Spencer e Monique Tapp. Mas a verdade é que, muitas vezes nessas histórias, é difícil saber quem são as pessoas entre nós que realmente poderiam fazer algo como o que ele supostamente fez. E no verão passado, eu o conheci. Ele era um novo morador e me apresentei a ele. E ele era um homem muito agradável. Há pessoas em um prédio em Chicago agora revendo mentalmente todas as interações que tiveram com Michael McKee. A mulher com quem falei hoje conversou com Michael McKee em uma piscina no último verão em Chicago. Jerry Lynn Colerick era vizinha de Michael McKee e o encontrava no corredor. Agora começa a aceitar quem ele era. Ela morava perto de um homem que hoje está preso, acusado de matar Spencer e Monique Tapp. Jerry Lynn compartilhou essas imagens do prédio onde morava com Michael McKee até sua prisão, condomínio de luxo em Lincoln Park, Chicago. Ela afirma que havia um policial fora do apartamento de McKee, no 12º andar após sua prisão. Ela viu policiais vasculhando o apartamento de McKee após sua prisão. Vou comentar se ela notou sinais de alerta sobre Michael McKee antes da prisão. Antes de entrar nisso, quero falar sobre o que sabemos dele até agora, pois há informações já relatadas e claras. Ele foi casado com Monique Tapp, divorciou-se antes dela conhecer Spencer Tapp, com quem teve 2 filhos. Depois, seguiram suas vidas. Mas Michael McKee, o que ele estava fazendo? De onde ele veio? Fizemos uma investigação. Então, vamos começar por onde ele cresceu, que é Zanesville, Ohio. Com uma população de aproximadamente 25 mil habitantes, fica a cerca de 1 hora a leste de Columbus, onde ele fez faculdade na Ohio State e provavelmente conheceu Monique antes de se tornar um Buckeye. Ele já era realizado ao sair do ensino médio. O Zanesville Times Recorder, jornal de sua cidade natal, diz que ele recebeu menção honrosa. Ele jogou futebol americano no último ano do ensino médio e se formou em 5º na turma. Parecia ter muito a seu favor. Após o ensino médio, ele ficou perto de casa e cursou graduação na Ohio State. Não se sabe quando ele e Monique começaram a namorar, mas há fotos deles juntos desde 2013. Eles e alguns amigos vão ao parque aquático. Monique é de Westerville, Ohio, fica a cerca de 20 minutos ao norte de Columbus. Ela estudou educação infantil, tem 39 anos e se formou por volta de 2010, mas que se formou na faculdade de medicina.
da Ohio State University em 2014. Para ser cirurgião vascular, é necessário estudar por muitos anos. Após se formar em medicina em 2014 e virar cirurgião, o próximo passo é fazer residência. Nesse caso, parece que ele começou isso em 2015, na Virgínia. Ele e Monique se casaram nesse ano. Esta é uma foto do dia do casamento deles. E depois que se casaram, o casal se mudou junto novamente para a Virgínia. O caminho para se tornar um cirurgião não é fácil. Você faz 4 anos de graduação, depois 4 anos de faculdade de medicina, então são 8 anos. E depois continua para a residência, por vários anos. Depois, Michael fez residência em uma clínica em Roanoke, Virgínia, concluindo após 5 anos. Formou-se em 2020, durante seu tempo na Virgínia. O casamento com Monique terminou e eles se divorciaram em 2017, 2 anos após se casarem. Agora temos os documentos que comprovam o divórcio do casal. Durante o divórcio no Tribunal de Ohio, Monique parecia morar novamente em casa, em Ohio, enquanto Michael seguia na Virgínia fazendo residência. Monique recebeu o divórcio por incompatibilidade, segundo os documentos. Agora, Monique estava morando novamente em Ohio na época desse divórcio, e então Michael, como parte desse divórcio, ficou com a casa em que o casal morava na Virgínia. Mas o que essa incompatibilidade realmente significou? Um casal que parecia namorar há anos antes do casamento. E então, eles chegam a um ponto, 2 anos depois, em que as coisas simplesmente não vão bem. Nada disso foi oficialmente divulgado até agora. Obviamente, há muitos rumores na internet circulando neste momento. Após o divórcio, Monique permanece em Ohio e conhece o dentista Spencer Tepe. Os dois se conheceram pela internet e construíram uma vida linda juntos. Eles acabam se casando em 2020. Há também o vídeo do casamento, filmado pelo cunhado de Spencer em 2021, que todos já viram. E então, esse casal tem 2 filhos, que agora têm 4 e 1 ano de idade. Enquanto Monique seguia sua vida, Michael continuava o treinamento para ser cirurgião vascular. Ele concluiu especialização na Universidade de Maryland em 2022. Agora sabemos disso. McKee realmente possui licenças ativas para ser cirurgião em Illinois, onde ele morava na época de sua prisão. Como na Califórnia, parece que ele também trabalhou um tempo em uma instituição em Nevada. A emissora 8 News Now, de Las Vegas, afirma que ele trabalhou para o grupo Las Vegas Surgical Associates, com vários escritórios em Nevada. Ela oferece vários procedimentos. A emissora de televisão informa que a licença de McKee, em Nevada, expirou no ano passado e que possui documentos mostrando que ele foi citado em um processo de negligência médica em 2023, movido contra vários profissionais de saúde. No momento de sua prisão, McKee trabalhava para o OSF St. Anthony Medical Center, em Rockford, Illinois, que fica a cerca de 1h30 a oeste de Chicago. O grupo de saúde divulgou nota após a prisão de um cirurgião, afirmando que coopera com as autoridades, que trarão mais informações. Agora, todas as perguntas devem ser feitas às autoridades policiais. McKee, aparentemente, tinha um longo trajeto para o trabalho, mas morava em um lugar bom, em Chicago, em Lincoln Park, que é um bairro realmente muito bom. O endereço nos documentos dele é do condomínio de luxo Pierre, em Lincoln Park. E, novamente, conversamos com uma das vizinhas dele e vamos ouvir o que ela tinha a dizer sobre algumas interações que teve com McKee em apenas um momento. O que não está claro neste ponto? Muita coisa ainda não está clara. Por que Michael McKee, esse cirurgião renomado, alguém que estudou por uns 15 anos para conseguir esse emprego, provavelmente ganhava um bom dinheiro para morar nesse prédio de apartamentos de luxo? Por que ele teria ido até Columbus, Ohio, a 6 horas daqui, para matar sua ex-esposa e o marido dela? Por que ele faria isso? Cerca de 10 anos após o divórcio com Monique, por que agir logo após o Natal e um dia antes da véspera de Ano Novo? A polícia afirma que McKee viajou de Illinois a 6 horas de Columbus para matar Spencer e Monique. A polícia de Columbus afirma ter visto McKee nas imagens das câmeras de segurança nos tapes na noite do assassinato. Este é o vídeo da pessoa de interesse
divulgado antes da prisão de McKee, mostrando alguém na área que a polícia considerou suspeito. Segundo documentos da polícia, eles seguiram a pessoa de interesse pelas câmeras até um veículo e afirmam que os Teppes foram mortos entre 2 horas e 5 horas da manhã do dia 30 de dezembro em casa, em Columbus. E a polícia diz que um veículo chegou a Columbus pouco antes dos Teppes serem mortos e depois deixou a área logo em seguida. McKee foi preso. Na noite de sexta para sábado, cerca de 9 ou 10 dias após a morte dos Teppes, ele foi preso em Rockford, Illinois. O local exato da prisão dele ainda não foi divulgado. Só sabemos que ele tem aquele endereço, naquele prédio bonito em Chicago, e sabemos que ele trabalhava em Rockford, claro, naquele centro médico. Mas onde ele estava quando o departamento do xerife do condado de Winnebago o prendeu? Não era segredo que McKee era ex-marido de Monique. Tudo isso era registro público e gerou especulação após os assassinatos dos Teppes, conforme a investigação avançava, embora você realmente não ouvisse muito sobre Michael McKee. Não se sabe que contato McKee teve com as autoridades após os Teppes serem encontrados mortos. Qual a emergência? Polícia ou médica? Talvez ambos, eu acho, não sei. Estou fazendo o básico, uma chamada. Bateram várias vezes nas portas da frente e dos fundos, mas ninguém atendeu. Ninguém atendeu. Eu consigo ouvir crianças lá dentro e juro, acho que ouvi uma gritar. Não conseguimos entrar agora. Não sei se preciso arrombar a porta ou apenas entrar. Você estava lá fora quando a polícia estava lá? Eu não estava, acabei de chegar, faz uns 5 minutos. Vamos enviar um microfone para você. Primeiro, a ligação para o 911 em 30 de dezembro. O Dr. Spencer Tepp não apareceu no consultório e um amigo vai à casa dos Tepp. Segundo a polícia, entrou na casa e achou um corpo. Recebemos várias ligações sobre isso, que é o que mudou desde a última ligação. Tem um corpo. Tem um corpo dentro. Sim. Ok, espera um segundo. Deixa eu te colocar na linha com o médico, tá bom? A polícia afirma que Spencer e Monique foram achados em um quarto no segundo andar de sua casa e documentos judiciais dizem que McKee atirou várias vezes neles. Os filhos dos Tepp estavam na casa, não se feriram e agora estão com parentes. 2 dias antes da prisão de McKee, o chefe de polícia de Columbus declarou à mídia que não havia suspeitos, embora investigações ocultas estivessem em andamento. Ainda restam dúvidas. Como McKee entrou na casa dos Tepp, a polícia afirmou que não houve arrombamento. Na frente da casa dos Tepp, há uma câmera de campainha inteligente, indicando possível sistema de segurança no local. Você quer saber que contato Monique teve com o ex-marido após o divórcio e com que frequência ele, ex-aluno da Ohio State, ia a Columbus. A polícia encontrou cápsulas de munição de 9mm na casa dos Tepp, o que pode ser uma grande evidência para ligar McKee ao crime. Porque, de um lado, ele estava na área. Segundo a polícia, você o vê em vídeo. E para o público, você pode olhar para isso e dizer: bem, é extremamente suspeito que esse ex-marido tenha dirigido no meio da noite, supostamente de Illinois para Columbus, por volta da época em que sua ex-esposa e o marido dela foram mortos, e depois tenha ido embora, pouco depois, para voltar para Illinois. Tudo isso certamente é uma evidência muito incriminadora, de certa forma, eu acho, na esfera pública, mas ainda é circunstancial. Quais evidências os investigadores possuem sobre o que ocorria na casa que relaciona o McKee à cena do crime? Essas cápsulas de 9mm podem ser cruciais para entender o caso. Ainda não se sabe se as autoridades têm a arma do crime que McKee teria usado. McKee entrou no tribunal em Rockford, Illinois, na segunda. A audiência durou menos de 3 minutos. Ele abriu mão do direito à extradição, então isso significa que ele está pronto para retornar a Ohio para enfrentar as acusações de ter cometido esse crime terrível. E nós também sabemos disso. A polícia de Chicago cumpriu um mandado de busca no apartamento dele, no DPR, em Lincoln Park. Este vídeo foi feito por seu vizinho, mostrando a polícia no condomínio. O nome da vizinha dele é Jerry Lynn Colerick, e ela, na verdade, é uma escritora de crimes reais, se você pode acreditar.
Ela já escreveu vários livros sobre pessoas como assassinos em série. Agora, ela enfrenta o fato de ter sido vizinha de Michael McKee. Falamos com ela hoje cedo. Geraldine, como conheceu Michael McKee? Conhecia o Michael McKee porque aqui no Pier temos piscina e churrasqueira no andar de cima. E no verão passado eu o conheci, ele era um novo morador e eu me apresentei para ele e ele era um homem muito agradável. Não falamos sobre empregos, só comentei sobre o prédio e dei as boas-vindas ao Pierre e ao show aquático Aaron. É o melhor lugar da cidade para ver isso, pois eles passam bem na nossa frente. Foi muito bom e agradável. E a gente se cruzava, sabe, entrando no prédio e no elevador, e olha, eu até esqueci o nome dele, para ser sincera. Eu dizia oi, ele respondia oi e comentava sobre o dia longo, ele concordava, dia longo. Nós nunca tivemos nenhuma outra conversa depois disso, e eu não sabia que ele era o suspeito até o último sábado. Meu porteiro me disse que a Canal 7 estava lá fora e ele sabia que eu trabalhava para o Canal 7, então eu saí. A repórter comentou que tentavam falar com outros moradores sobre Michael McKee. Respondi que não sabia se o conhecia. Quando ele mostrou a ficha policial, falei: meu Deus, conheço esse homem. E, na verdade, até me arrepiei agora só de pensar nisso, e sabe, foi um choque para mim. Então, o prédio enviou um comunicado para todos os moradores dizendo que haveria presença policial no prédio por causa de um dos residentes. E isso realmente fez as pessoas começarem a perguntar. E como eu sou uma escritora de crimes reais e tudo mais, e as pessoas sabem disso, já tive 3 livros de crimes reais entre os mais vendidos. Eu comecei a receber mensagens de pessoas perguntando o que está acontecendo, o que está acontecendo, e as pessoas estavam nervosas. E eu, bem, sabe, o jornalismo ainda está dentro de mim. Subi as escadas e, surpreso, vi um policial sentado fora da porta dele. Ele tem policiais vigiando o apartamento dele 24 horas por dia, e ele mora só 2 andares acima de mim. E eu gravei um vídeo deles lá, sabe? Eu simplesmente fiz isso. E também gravei um vídeo da porta. No dia seguinte, fui à minha garagem e, para minha surpresa, havia uma van do Laboratório Criminal de Ohio. E eu subi as escadas e, de fato, vi policiais lá e conheci a oficial, que era a chefe da investigação, e eles estavam tirando coisas do apartamento dele e colocando em caixas. E para alguém, quero dizer, você já cobriu crimes reais, já escreveu sobre crimes reais, sabe? E, sabe, você cobre esse gênero. Você fala sobre pessoas que tinham vidas duplas, muitas vezes, e aqui está alguém com quem você se encontrou em uma piscina no verão. Chicago é incrível, e então você teve esse contraste, e só aquele momento em que você vê, quero dizer, como foi a diferença entre o que você viu nos olhos dele quando você está conversando com ele e batendo papo, e aí você vê aquela foto policial com aquela expressão séria no rosto dele. Algo realmente desencadeou esse homem. Por quê? Eu fico pensando comigo mesma. Por que alguém com uma carreira de sucesso, como cirurgião vascular e tudo mais, iria se divorciar de alguém depois de 10 anos? Isso seria o ponto de ruptura? Algo desencadeou. Tanta obsessão e dor por causa do divórcio e de quem o provocou. Vou ser honesta, Chris, quando você cruza essa linha na mente, não há volta. Foi isso que aconteceu com os assassinos que mencionei. É uma obsessão e ciúme e amor que levam essas pessoas a fazerem loucuras. Sabe, como Larry Eyler, um serial killer sexual, toda vez que o amante dele traía ele saía para matar. Ele matava uma vítima como forma de extravasar raiva e ciúme. Provavelmente era isso que fermentava na mente dele. Ele não conseguia superar essa mulher. Algo despertou isso nele e ele simplesmente não conseguiu. Ele simplesmente teve que descontar isso. Ele simplesmente teve que fazer a pior coisa que conseguia imaginar fazer. Como muitos que fazem isso, eles não acham que serão pegos. Agora você tem toda essa tecnologia eletrônica, sabe? E ninguém acha que uma câmera Ring vai mostrar você indo embora ou mostrar o seu carro, sabe? Ninguém pensa nisso.
Sabe, isso nunca acontecia há 20 anos e eu acho que agora isso é uma evidência circunstancial. E acho que é por isso que a polícia estava lá. Eles estão procurando coisas, estão procurando sapatos que talvez combinem com a marca na neve. Eles procuram qualquer tipo de fibra do carpete. Coisas assim serviriam. Talvez ele tivesse um diário ou anotações. As fotos dela podem estar espalhadas pelo apartamento. Quem sabe entende o que quero dizer, o que faz as pessoas perderem o controle, mas sabe, ciúmes e amor que deu errado. Isso sempre é uma das maiores causas na violência doméstica. E quando você ouviu, e eu sei, foi uma interação muito breve, talvez vocês tenham se cruzado no corredor, mas todos nós estamos tentando aprender mais sobre quem ele era como pessoa e quais sinais de alerta poderiam estar presentes. Você já ouviu com alguém? Ele tinha amigos? Não. Nunca ouvi com ninguém. Na semana passada ou retrasada nos cruzamos, porque eu me lembro do rosto dele, da foto. Eu me lembro de estar sentada no saguão, esperando para ir a uma tarefa, esperando por uma equipe, e me lembro dele passando. E ele simplesmente não era tão sociável, vou ser honesta, sabe? Ele era uma pessoa. Este é um prédio com muitas pessoas profissionais. E sabe, quando chegamos em casa, não somos muito falantes. Quando entramos naquele elevador e tudo mais, é tipo, oi, tudo bem? Dia frio hoje, você sabe como é. Ele era muito reservado, uma pessoa quieta. Sou assim também. Quando volto de uma missão, não quero conversar com ninguém. E sabe, é uma pena porque muita gente aqui fica tipo, meu Deus. Ele morava no 12º andar, era um apartamento bonito alugado por ele. Nunca imaginamos que um morador faria algo assim. As verdadeiras vítimas, Chris, são as crianças. Eu não consigo imaginar uma criança. Sua mãe e seu pai estão aqui um dia e, de repente, você nunca mais os vê na vida. Isso, eu acho, é mais. A criança de 4 anos, o bebê recém-nascido, talvez nem tanto, mas quero dizer aquela criança de 4 anos. Sinto muito pelas crianças e pela vida delas agora. E ele desistiu de toda a carreira dele como médico. Levou 15 anos para ele chegar onde está, construindo uma boa carreira. Valeu a pena, sabe? Para ele, aparentemente, valeu a pena para extravasar a raiva e o ciúme que ele sentia, seja lá o que for, mas é só isso. Mas eu nunca se sabe realmente sobre alguém quando parte ou com quem se conversa. Sabe o que eu quero dizer? Você nunca sabe o que pode desencadear alguma coisa em alguém, sabe? Eu estou conversando com você agora e tudo mais. Você parece agradável e simpática, mas algo pode te levar ao limite e você não consegue voltar. É, espero que não. Quero dizer, acho que para o seu prédio. E conforme os dias foram passando, vimos ele no tribunal ontem. Ele simplesmente foi, sabe? Das crianças em casa até dirigir, até Columbus, Ohio, para supostamente fazer isso. Tipo, eu acho como você está lidando, percebendo que essa pessoa que fez isso, sabe? Provavelmente tem aquele choque do momento de, meu Deus, isso virou notícia nacional. E aqui está, no nosso prédio. Mas eu acho, como está o clima no prédio? Sabendo que era um morador daqui, vamos acompanhar o processo e as provas da polícia contra ele. Mas sabendo que ele morava junto com todos vocês, como está o clima no prédio agora? Agora, todos estão bem nervosos, parecem porteiros. É tipo, porque eu tive todas essas equipes de televisão vindo fazer entrevistas comigo e tal. Eles estão realmente muito nervosos. Tipo, sabe? Moradores perguntam: por que você está falando? Por que você critica nosso prédio? Nossos imóveis vão desvalorizar. Blá, blá, blá. Eu digo. A verdade é que um homem, antigo morador daqui, matou 2 pessoas. E você sabe, é isso. Se a mídia, porque a mídia me conhece. Escrevi Livre para Matar, Sou uma Serial Killer, Larry Eiler, e também escrevi Eu Sou K e Prisioneiros do Medo, grandes livros de crimes reais. E o que aconteceu é que muita gente da mídia sabe quem eu sou. Então eu recebo as ligações. Quero dizer, quando o Canal 2 me viu no Canal 7, eu recebi uma ligação imediatamente de um dos meus contatos.
Olha, Cher, a gente te entrevistou no Willer no ano passado, devido à matéria sobre DNA com vítimas não identificadas e como convenci o legista a usar o DNA em vez de enterrar os corpos. E no ano passado conseguimos identificar e devolver 3 meninos para casa. Eles sabem quem eu sou, então eles vêm até mim. Mas alguns dos moradores estão muito bravos porque eu estou falando sobre isso e alguns dos responsáveis pela administração também. Mas, sabe, como eu disse, você só pode fazer as entrevistas no seu apartamento. Então, o que eu estou fazendo é, se você quiser falar comigo, tem que ser do lado de fora, ou por Zoom. Acho que não tenho medo. Nenhum morador quis conversar. Mas é tão estranho, Chris, que de todos os moradores, eu conheci esse cara e quando vi a foto percebi quem ele era, mas até esqueci o nome dele. Sabe, a gente só se cruzava. Oi, tudo bem? Porque eu sabia como ele era, ele sabia como eu era. Ele não dizia oi, Geraldine, nem nada assim. Mas sabe, agora fica meio complicado aqui, já que eles distribuíram aquele aviso sobre a polícia vindo aos apartamentos. Perguntei a alguns vizinhos do 12 o que estava acontecendo. Eles me olharam. Meu amigo Ron também me olhou e disse: não sei, eu não quero perguntar. Jari, eu não quero perguntar, eu não quero saber. O que não sei não me machuca. Esse é o sentimento. Eles não querem se envolver. Geraldine, última pergunta. Como jornalista que cobre crimes reais e já lidou com casos difíceis de pessoas más, e ele é acusado de ser uma dessas pessoas agora. Quero dizer, se você fosse sentar com ele, sabendo que de certa forma você o conhecia, que já teve conversas sem saber disso, isso supostamente estava acontecendo na mente dele. Quero dizer, o que você perguntaria para ele? Eu diria para ele, Mike, o que estava passando na sua cabeça que te levaria a isso? Quais são seus arrependimentos agora, depois de ter feito isso? Quais são as consequências? E sabe de uma coisa, eu realmente sinto dentro de mim, e eu não, sabe, eu como pessoa, eu acho que, eu acho que ele, quero dizer, ele pode até tentar cometer suicídio na prisão. Também penso assim. Ele é muito profissional, inteligente e agora percebe as consequências de suas ações. Isso vai ficar na cabeça dele o tempo todo. Porque eu fiz o que fiz, sabe o que quero dizer? E ele vai ficar muito deprimido e tudo o que vem junto com isso. Ele não é o típico assassino Larry Eiler. Ok, esse é o que vive as fantasias. Muitos assassinos, como sabemos, Chris, vivem suas fantasias. Mas quando você faz algo assim e isso se torna uma obsessão, então provavelmente você vai ter uma obsessão sobre como destruiu sua vida. Você sabe que essas podem ser as consequências. Espero que não, mas ele também pode pegar pena de morte. Você tem que perceber que assassinato qualificado significa pena de morte em Ohio, onde isso não acontece em Illinois. Então, agora pode ser isso, ou pode ser a maneira dele dizer: agora que serei condenada, vou buscar a pena de morte, pois é a única forma de acabar com minha dor. Então, vamos ver como isso vai acontecer e tudo mais. Mas eu nunca tive medo dele, nunca pensei em nada estranho ou incomum. Ele era só mais um morador, alguém que eu conheci na piscina. Sabe o que quero dizer? A gente se cruzava e trocava oi, perguntava tudo bem. Às vezes eu dizia estar exausta e ele respondia que também estava. E, sabe, era só isso. Eu descia no meu 10º andar e ele descia no 12º. Então, sabe, é uma pena para todo mundo ao redor. Mas as crianças serão as verdadeiras vítimas desse caso. Sim, não, muito bem colocado. Bem, Geraldine, obrigado por tirar um tempo para conversar com a gente. Nós realmente agradecemos. Ok, obrigada. Aqui está aí a declaração que a família Tepe divulgou no dia da prisão de McKee. Abre aspas. A prisão de hoje representa um passo importante em direção à justiça. Para Monique Spencer, nada repara a perda devastadora de 2 vidas tão cedo. Agradecemos ao Departamento de Polícia de Columbus, seus investigadores e à comunidade policial pelo esforço na captura do envolvido. Agradecemos à comunidade pelo apoio, orações e compaixão nesta tragédia. À medida que o caso avança,
confiamos que o sistema de justiça responsabilizará totalmente a pessoa envolvida. Monique e Spencer permanecem em nossos corações e seguimos com o amor deles. Protegendo as duas crianças deixadas por eles, seguiremos honrando suas vidas e a luz que trouxeram ao mundo. Os Tepés deixam duas crianças de 1 e 4 anos. Uma campanha no GoFundMe já arrecadou mais de $000. Essas crianças não se feriram na noite em que perderam os pais. Agora enfrentam a ausência deles e vivem com a família. Isso é tudo para o caso apresentado pela Lei e Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify e assista On the Case no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.